Olá, boa tarde. Acompanhe a partir de agora a sessão ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão esta realizada no dia 5 de fevereiro. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta egrégia Câmara para aprovação a ata da primeira sessão ordinária de 2014. Ata em discussão, em votação, ata aprovada como distribuída. Leitura do expediente. Comunicações da presidência e sorteio de processo, conforme foi divulgado ontem pelo plenário, a próxima sessão da Câmara será antecipada para terça-feira, dia 11, às 9h30 da manhã. Tendo em vista a manutenção de quórum, o conselheiro Rodrigo Chamon estará de férias regulamentares e merecidas férias, e a Tricom convocou para posse administrativa da presidência e das vice-presidências para a quarta-feira, exatamente o dia que coincide com a Câmara. Palavra comunicações da presidência e sorteio de processo. Então fica a palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações e registro. Palavra conselheiro, não, Rodrigo. Conselheiro Marco Antônio. Márcia. Perdão, presidente. Só da ciência de uma decisão monocrática. Citação 30 dias, processo 2200, 2012, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte. Também, então, obrigado, conselheiro. Então, essa data dou ciência a esta Câmara, que decidiu monocraticamente pela notificação 10 dias do processo TC 391-2014, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Também decidiu monocraticamente notificação 30 dias, processo TC 1265-2012, Câmara Municipal de Águia Branca. Não havendo mais comunicações, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista, que também, neste momento, não temos. Apreciação de medidas cautelares e urgentes, também não há. Leitura de acórdãos e pareceres. O conselheiro Rodrigo tem leitura? Um acórdão. Acórdão 12/2014, Primeira Câmara, processo 2311/2012, Fundo Municipal de Saúde de João Neiva, prestação de contas anual, exercício 2011, contas regulares, quitação, arquivar. Obrigado, excelência. Eu também tenho leitura de um acórdão, acórdão TC 011/2014, Primeira Câmara, processo TC 5588/2013, Prefeitura Municipal de Muqui, representante Trivale Administração Limitada. Ementa. Representação em face da Prefeitura Municipal de Muqui, pregão presencial número 41/2013, responsáveis Aloysio Filgueiras e Miguel Montoso Neto, conhecer, procedência, rejeitar alegações de defesa, determinações e posterior arquivamento. Não há mais leitura de acórdãos e pareceres. Passemos à fase de julgamento dos processos em pauta. Muito bem. Processo TC, primeiro processo da pauta,
TC 2559/2013, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, sexto bimestre de 2014. Estamos acompanhando a área técnica, Ministério Público, pelo arquivamento. Processo TC 3736/2008, tomada de conta especial na Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, exercício 2006. Responsável Estevão Antônio Fiório. Há um pedido de parcelamento do débito de R$ 45.000, imputado pela decisão TC 071/2013. Nós estamos deferindo o pedido de parcelamento na forma regimental em 24 parcelas. E, por fim, processo 2862/2005, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Marechal Floriano, responsável João Carlos Lorenzoni, Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro e Gregório Ribeiro da Silva. Este processo nós estamos acompanhando em totum a área técnica e o Ministério Público de Contas. As alegações da defesa não foram suficientes para os esclarecimentos que foram solicitados. É uma denúncia exercício de 2004 e 2005. Nós estamos votando pela procedência da denúncia e reconhecimento das seguintes irregularidades: obra licitada sem projeto básico completo, ausência de designação de representante da administração para o acompanhamento e fiscalização do contrato 130/2004, liquidação regular de serviços e ausência de fiscalização, pagamento de serviços contratados e não executados. Inclusive, com relação a isso, foi um serviço de iluminação pública e os engenheiros foram à época e não constataram os serviços que foram pagos, mas não foi localizada, não foi constatada a contrapartida desse serviço. Assim, preliminarmente, votamos pela conversão dos autos em tomada de conta especial, em face da existência de injustificado dano ao erário, demonstrado no item 314 deste dispositivo, no valor de R$ 94.437, pelo pagamento de serviços contratados e não executados, e pela condenação de multa correspondente a 3.000 VRTE ao senhor João Carlos Lorenzoni, com amparo no artigo 62, combinado com o artigo 96, inciso 2, ambos da Lei Complementar 32, por se tratar de pretensão punitiva a esta legislação mais favorável ao responsável aplicada à época dos fatos apurados. E também voto por cientificar o signatário da denúncia do teor da decisão final a ser proferida, conforme artigos 307, parágrafo 7º, nosso regimento interno, bem como informar juízo de direito Marechal Floriano do teor da decisão final a ser proferida em atendimento aos ofícios 154/2012, de 17/4/2012, e ofício 404/2012, de 28/8/2012, do eminentíssimo juiz de direito Dr. Bruno de Oliveira Felrosa. É como voto. Presidente, esse processo recentemente teve uma sustentação oral sobre ele. Eu vou solicitar vista. Peço a vista desse processo. Relatados os processos 2559/2013, arquivamento, 3736/2008, deferir parcelamento 24 vezes, e o processo
2862/2005, vista conselheiro Rodrigo Chamon. Passamos a palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Primeiro processo 2695/2013, Diretoria de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, prestação de contas anual. Estou acompanhando o entendimento técnico e ministerial, voto para que sejam julgados regulares as contas da diretoria responsáveis Jorgean Greco Gonçalves e Maria das Graças Correia, exercício 2012, quitação. Processo 2696/2013, Fundo de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2012. Estou também acompanhando. Voto para que sejam julgadas regulares as contas do fundo, responsáveis Jorgean Greco e Maria das Graças Correia, exercício 2012, quitação. Processo 2487/2013, Hospital Doutora Rita de Cássia, exercício 2012. Estou também acompanhando. Voto para que sejam julgadas regulares as contas do Hospital Doutora Rita de Cássia, responsáveis Kepler Alexandro Reis, exercício 2012, quitação. O processo 1879, como eu estou discordando, passo a leitura. (1879/2011). São dois, o mesmo número. Esse eu vou adiar, presidente. Passo para o 1671. Farei a leitura. Versam os presentes autos sobre prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Atílio Viváqua, relativo ao exercício 2010, responsável José Luiz Torres Lopes, prefeito municipal no período em questão. A instrução técnica conclusiva 212/2013 concluiu que os justificativos e documentos apresentados não foram suficientes para elidirem os indicativos de irregularidades apontados nos itens da instrução contábil conclusiva 373/2012, opinou para que seja emitido parecer prévio pela rejeição e determinação. Ministério Público de Contas, parecer 1332, procurador Heron Carlos, acompanhou a área técnica. Passo, o breve relatório, passo a fundamentar. Sobre o contexto da gestão, situação orçamentária e financeira, o município apurou um superávit orçamentário no valor de R$ 17.435. Resultado financeiro, o município apresentou um déficit de R$ 99.951. Da apuração do resultado econômico, o município apresentou um superávit no exercício de R$ 6.647.446. Dos limites, manutenção e desenvolvimento do ensino, 37,48% aplicado. Remuneração dos professores do magistério, 67,89%. Saúde, 24,58%. Limites com pessoal poder executivo, 51,40%. 4%, repasse do duodécimo, 6,97%. Passo agora à análise das
irregularidades. Primeiro, relatório conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, ou equivalente. A área técnica tem firme entendimento de que a inexistência de órgão de controle interno não justifica a falta do referido relatório, pois o mesmo pode ser elaborado por órgão equivalente, comissão, grupo de trabalho ou equipe independente estabelecida para este fim e, diante disso, manteve a irregularidade. Verifiquei que o município, através da Lei Complementar 967/2012, criou a Controladoria Geral e instituiu o Sistema Integrado de Controle Interno. Esse tribunal, através da Resolução 227/2011, alterada pela 257/2013, dispôs sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, aprovando o guia, estabelecendo prazo até agosto de 2013 para que os jurisdicionados implantem um sistema de controle interno. Diante disto, eu estou, por conta do contexto do prazo reconhecido pelo próprio tribunal, estou afastando esta irregularidade. Divergência entre o montante dos restos a pagar inscritos no balanço financeiro e apontado na relação de empenhos a pagar. O gestor afirma que os ajustes na conta restos a pagar foram realizados em 2011, conforme balancete contábil de abertura em 2011. De modo que diverge da área técnica quando a afirmação de que o erro deveria ser corrigido em 2010. Conforme as normas brasileiras aplicadas ao setor público, NBC P16.1 a 16.10, qualquer divergência apurada referente ao exercício já encerrado deverá ser contabilizada através de lançamentos contábeis de retificação em data corrente. Entendo que o gestor agiu corretamente ao realizar os ajustes no exercício 2011. Portanto, afasto a irregularidade. A outra irregularidade, inconsistência no balancete de verificação acumulado consolidado do município, detalhado até o nível de conta contábil de lançamento, abrangendo todas as contas contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação, informando o saldo anterior, o total a débito e a crédito e o saldo final. Alego gestor que, por falta de tempo hábil, não foi feita a consolidação em 2010, a qual foi devidamente efetuada em 2011 nos saldos acumulados dos exercícios anteriores até o dia 31/12/2011. Remete à prova constante do anexo 14, balanço patrimonial da Prefeitura, exercício 2011, do balancete contábil analítico consolidado do exercício 2011. Conforme as normas brasileiras aplicadas, essas que eu já citei, qualquer divergência apurada referente ao exercício já encerrado deverá ser contabilizado através de lançamentos contábeis de retificação em data corrente. Entendo também que o gestor agiu corretamente ao realizar os ajustes no exercício 2011, que é o subsequente ao que nós estamos julgando. Afasto a irregularidade. Divergência entre o saldo final da dívida fundada, registrado na demonstração da dívida fundada, e o montante constante do balanço patrimonial. Assiste razão à área técnica quando afirma que a manutenção da divergência entre os anexos contraria a Lei 4.320/64. Entretanto, o gestor demonstrou que a divergência tratava-se da ausência da incorporação da dívida de parcelamento junto ao INSS na demonstração da dívida fundada. Esta incorporação poderá ser realizada através de lançamento contábil em exercício corrente, conforme os termos que eu já havia falado. Portanto, afasto a irregularidade. Inconsistência no balancete da execução orçamentária do mês de dezembro, demonstrando a movimentação consolidada das receitas e despesas com o valor da previsão orçamentária e movimentação dos créditos adicionais e os valores acumulados no exercício de empenho, liquidação e pagamento. O gestor encaminhou novos demonstrativos, balancete de execução orçamentária, demonstrativo de dívida ativa, demonstrativo referente a imposto de renda retido na fonte. Verifiquei que os novos demonstrativos gerenciais estão em conformidade com os anexos da 4.320/64. Portanto, afasto a irregularidade.
divergência entre o saldo para o exercício seguinte, registrado no balanço patrimonial, e o constante demonstrativo de dívida flutuante. O gestor afirma que as divergências apuradas entre balanço patrimonial, balanço financeiro e demonstração da dívida flutuante estão apresentadas nas contas obrigações por empenho liquidados, operações de créditos a pagar e réis a pagar, e que as correções foram realizadas no exercício 2012. Eu verifiquei na prestação de contas do exercício 2011 que a divergência já foi saneada, visto que a composição das contas dívida flutuante está correta. Estou afastando também a irregularidade. Eu estou tentando resumir, presidente. Tá? Publicação e remessa do relatório de gestão fiscal. O gestor alega que encaminhou ofício a esse tribunal 27 de março de 2011, conforme protocolo tal, justificando que o atraso na publicação foi decorrente do sistema contábil que seria regularizada a situação. Verifiquei que este item já foi objeto de análise por esse tribunal, através da decisão 983/2012, onde a área técnica do Ministério Público se posicionaram pelo arquivamento do processo, visto que os dados foram enviados em 5/10/2011. Afasto a irregularidade, voto, portanto, que sejam afastadas tais irregularidades, que eu falei uma a uma, e que seja emitido parecer prévio pela aprovação do exercício 2010, responsável José Luiz Torres Lopes. Devolvo a palavra à Vossa Excelência. Pela ordem, Excelência. Palavra ao Ministério Público. Um esclarecimento em relação à publicação e remessa do relatório de gestão fiscal. Vossa Excelência está colhendo a justificativa pelo atraso ou simplesmente porque ele apresentou intempestivamente? Foi o último item, não é isso? Isso. Vamos lá. Verifiquei que este item já foi objeto de análise por esse tribunal, através da decisão que trata da omissão do relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2010, onde a área técnica e o Ministério Público se posicionaram pelo arquivamento do processo, visto que os dados foram enviados em 5/10/2011. Eu estou acolhendo o encaminhamento na data enviada pelo gestor. Porque há uma diferença entre as irregularidades. No processo de omissão, realmente ele apresentou, ainda que intempestivamente. A mácula que se refere aí, no caso, é o retardo, a omissão de enviar tempestivamente. E isso constitui uma infração administrativa contra a Lei de Finança Pública, que consta no artigo 5º da Lei 10.028. Aí a questão, por isso que eu faço a diferença. Ele deixar de enviar tempestivamente é uma infração, enviar posteriormente é outra. Isso, tanto é que as normas definem que tais correções se façam em ano corrente, conforme eu disse em outros casos, que não foi neste caso. Eu tenho a impressão que num período houve uma tolerância em relação a estes envios desses documentos pelo tribunal. Eu acho que, embora, obviamente, haja agressão às regras estabelecidas, eu não encontrei, não o achei suficiente para rejeição das contas, visto que as contas gerais, apesar de um dos itens que, apesar do resultado financeiro ter apresentado um déficit pequeno, que os outros dados gerais eu considerei bastante razoáveis. Eu tenho separado, procurador, eu tenho compreendido que a emissão do parecer prévio
a macrogestão que compõe os limites, o cumprido orçamento, o cumprido os programas de governo, ela tem um peso maior sobre as informações que não revelam dano, que não revelam dificuldade no controle do tribunal e identificar a macrogestão, que são os limites e o cumprido orçamento. Então, eu não sei se vale a pena Sua Excelência pedir vista. Eu vou permanecer mesmo com alerta de Vossa Excelência. Eu só faço assim, porque realmente eu entendo, eu pedi essa justificativa para Vossa Excelência justamente para se acolher as razões porque ele não enviou tempestivamente ou simplesmente por ele ter enviado. Porque grave, se é macro ou não é, que é grave é. Portanto, que o legislador, na Lei 10.028, ele trouxe ali no artigo 5º 4 infrações que ele considerou muito grave. Eu acho que o tribunal dizer se isso no contexto é grave ou não, acho que se o legislador ele arrolou ali, artigo 5º, a lei diz: constitui infração administrativa contra as leis de finança pública. 1. Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, nos prazos e condições estabelecidas em lei. Aí fala quando é não omissão, não enviou tempestivamente, o próprio legislador já considerou essa atitude muito grave. Por quê? Porque isso inviabiliza todo o controle que o tribunal faz sobre os limites da LRF. Se ele não enviou no momento adequado, o tribunal ficou até em impossibilidade de emitir os alertas que deveria emitir e até mesmo a questão da transparência é prejudicada. Mas existe já, preternamente pelo próprio legislador, uma gravidade embutida nessa conduta. Tanto que a lei mesmo veio e disse: a infração prevista neste artigo é punida com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal. Então, grave realmente, eu não veria como isso poderia ser abrandado, exceto caso fosse apresentada uma justificativa muito razoável para que esse prazo não pudesse ter sido atendido. Antes de devolver a palavra ao eminente relator, como também tem alguns processos parecidos da minha relatoria, eu vou pedir vista dos autos para maior esclarecimento. Devolvo a palavra ao relator. De qualquer forma, eu agradeço o posicionamento externado pelo procurador. Prefeitura, processo 2428/2012, Prefeitura Municipal de Vila Valério, prestação de contas do exercício 2011. Estou acompanhando o entendimento técnico ministerial. Voto para que seja emitido parecer prévio pela aprovação das contas da Prefeitura de Vila Valério, exercício 2011. Processo 5037/2013, Tribunal de Relatório de Gestão Fiscal, primeiro quadrimestre 2013, Câmara Municipal de São José do Calçado, arquivamento. Processo 8158, Relatório de Gestão Fiscal, segundo quadrimestre, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, arquivamento. E o processo 1648, faço a leitura. Tratam os autos de denúncia, novembro de 2007, em face de Zaedes de Oliveira, prefeito municipal de Muniz Freire, acerca de possíveis irregularidades ocorridas na gestão 2004. Instrução técnica conclusiva sugeriu procedência da denúncia, imposição de ressarcimento da ordem de 17.580 VRTS, relativamente aos itens 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 e 2.12 da ITC. Ministério Público Especial de Contas, parecer da lavra do procurador Luciano Vieira, conhecimento, seja convertido, feito em tomagem de conta especial, julgando a irregular, e que seja condenado o gestor a ressarcir os cofres com multa proporcional ao dano,
e decretada prescrição punitiva em relação aos apontamentos de irregularidades descritos no item 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, subitem 12.1 da ITI 360/2012, relatório. Eu acolho a prescrição dos itens, excluo, portanto, da prescrição os itens apontados como passíveis de ressarcimento e passo a fundamentar um a um. A ausência de comprovação de interesse público na despesa com hospedagem e alimentação, base legal apontada pela área técnica, princípio do interesse público. Verificou a equipe de auditores a ausência de finalidade de interesse público que legitimasse a administração a patrocinar despesas de hospedagem em 275 unidades no Hotel Almeida, no montante de R$ 3.675, e 735 unidades no restaurante Canecão, montante de R$ 5.145, durante os festejos municipais, sobretudo pela ausência de controle e transparência no tocante às referidas despesas. O defendente afirma que as citadas despesas foram realizadas para custear a hospedagem e alimentação de pessoas que trabalharam na realização do evento. 113º aniversário de emancipação política e 25ª exposição agropecuária. Assevera que foi necessário arcar com hospedagem e alimentação de trabalhadores contratados responsáveis pela infraestrutura do evento, como palco, iluminação, sonorização, etc., e também para os artistas contratados para fazer os shows oferecidos e o que entende como caracterizador da finalidade do interesse público. O contrato de prestação de serviço firmado com a empresa Raça Produções e Eventos para prestar o serviço de realização de shows com as bandas contratadas, em sua cláusula 7ª, tem a seguinte obrigação, aspas, corre por conta e responsabilidade da contratante toda e qualquer despesa com almoço, transporte e hospedagem dos artistas e equipe de músicos. Ficou demonstrado que as despesas de alimentação e transporte somente dos artistas e da equipe de músicos estariam a cargo da contratante, no caso, o município, cujo objeto consistia no serviço de realização de shows e bandas para atender às festividades. Contudo, vislumbro que o cerne da questão remonta a uma liquidação de despesa deficiente e uma cláusula contratual que não quantificou as pessoas e o valor a ser desprendido pelo montante, e não a falta de interesse e finalidade pública para a realização de tais despesas, como apontou o entendimento técnico. Forçoso concluir que, no caso concreto, a ausência de análise dos termos contratuais por parte da administração, com identificação precisa do objeto e determinação inequívoca das obrigações das partes, adequando-os às imposições legais, vem a justificar a imprecisão na liquidação das despesas e respectivas notas fiscais apresentadas. Neste sentido, além de restar demonstrado o interesse público das ditas despesas, entendo que a ausência de algumas informações nas citadas notas fiscais caracteriza deficiência na liquidação da despesa, reforçando a tese que a despesa foi realizada, ainda que com liquidação de forma precária e, portanto, não há que se legitimar o ressarcimento de seus valores, como foi concluído. Desta forma, voto pelo afastamento da irregularidade atinente à ausência de interesse público da despesa e do respectivo ressarcimento imposto ao erário. Pagamento, outro item, pagamento de despesa não especificada. Base legal, infringência aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64. Trato o presente tópico de irregularidade na liquidação da despesa relativamente às de prestação de serviço de sonorização volante da festa, em conformidade com a nota fiscal 0311, valor R$ 1.700, apontado como passivo de ressarcimento. Verificou a equipe
que a ausência de especificações básicas do objeto contratado, como quantidade de horas contratadas e percurso, seria realizado pela contratada. Afirma o defendente que foi contratada a empresa Motas Mecânica para prestar serviço de sonorização volante durante 20 dias do mês de julho de 2004, ao valor de R$ 1.700. Ao se analisar a documentação de suporte desse tópico, verifica-se que não consta contrato ou outro documento hábil que defina quais são as obrigações da empresa contratada para a prestação de serviços, bem como o modo de execução dos serviços contratados. Contudo, consta a nota fiscal 311, valor R$ 1.700, 22 de 7 de 2004, informando a execução do serviço de sonorização volante da festa de comemoração. Inicialmente, cabe ressaltar a desnecessidade de contrato firmado em face do valor envolvido. Artigo 60, parágrafo único, 8666. Entretanto, quando a administração prescinde de firmar contrato e abdica de especificar o objeto contratual, sabe-se que a fiscalização fica prejudicada, com a ausência de parâmetros para aferir se a execução se deu nos termos esperados e combinados entre os contratantes, ocasionando, por consequência, uma deficiente liquidação de despesa, como ocorreu no caso presente. Assim, ainda que a liquidação não tenha ocorrido nos termos exatos da 63, do artigo 63 da 4320, não havendo informações precisas na nota fiscal apresentada, não se pode afirmar que os serviços não foram efetivamente prestados, nem mesmo a auditoria se entendeu, destacando somente que a liquidação não ocorreu nos termos da lei. Então, diante disso, estou afastando a irregularidade e o ressarcimento. Outro item, insubsistência na prestação de contas de repasse. Insubsistência na prestação de contas provenientes da terceira amostra agropecuária de Itaici. Base legal, infringência ao artigo 37, em especial ao princípio da eficiência e ao princípio do interesse público. Os presentes itens se referem à comprovação insubsistente de despesas relativas ao concurso leiteiro e de marchas, realizado pelo Executivo Municipal na festa já citada. A equipe de auditagem verificou nos eventos em questão, concurso leiteiro e de marcha, que diversos pagamentos de prêmios foram realizados pela comissão de festa em dinheiro, em favor de várias pessoas, com comprovação da despesa feita através de apresentação de recibo, nos quais constam as seguintes informações: valor, prêmio, concurso a que se refere, leiteiro ou de marcha, classificação, categoria que ocorreu, nome do premiado, CPF e data. Sem, contudo, constar quais categorias faziam parte do concurso, quais eram os prêmios estabelecidos e quais eram os critérios de julgamento. Em suma, qual o regulamento do referido concurso e as planilhas da banca julgadora. Portanto, ensejou ressarcimento no valor de R$ 5.900 para uma e R$ 3.850 para o outro evento. O defendente alega que os pagamentos apontados pela equipe de auditoria não se referem à prestação de serviço, mas sim à premiação feita pela administração às pessoas ganhadoras de concursos realizados pela cidade, todas pagas em dinheiro, razão pela qual entende que não haveria como exigir a apresentação de nota fiscal das pessoas vencedoras, apenas o respectivo recibo. Informa, por fim, que, de acordo com a prestação de contas anexa, as premiações em dinheiro foram pagas pela comissão de festas, a qual foi a organizadora dos eventos, tendo a mesma a responsabilidade de prestar contas à administração, que prestou dessa forma, né? A administração repassou o recurso para a comissão de festas, que foi estabelecida pelo decreto, está na instrução técnica conclusiva, formada por 3 servidores. Acrescenta que, relativamente ao valor pago pelo rodeio, R$ 4.000, também afirma que
que não há inconsistência, uma vez que tal serviço foi devidamente prestado. Consta recibo de pagamento no valor de R$ 4.000, realizado em favor de Francisco Queiroz Sobrinho, para a realização de rodeio profissional, dias 17 a 19 de setembro de 2004. Consta contrato de prestação de serviço firmado entre a Companhia de Rodeios Fora de Ouro, de propriedade desse mesmo senhor, cujo objeto era a realização de apresentação nesses 3 dias de setembro de 2004. Já em decorrência dos concursos leiteiros de marcha, para os quais foram destinados 5.900, 3.850 para o pagamento de prêmios para os vencedores, conforme comprovantes apresentados às folhas 112, 125, 1.229, 1.236, verifica-se que as despesas relativas às premiações foram liquidadas através de recibos. Considerando que os prêmios foram pagos em dinheiro e para pessoas físicas, corroboro com as argumentações da defesa, pois também entendo que não haveria outro documento hábil para comprovar a realização de tais despesas, sendo mais do que adequado o próprio recibo, datado com todos os dados que eu já citei. Assim, reconheço o interesse público da contratação. Destaco também que, diante da razoabilidade dos valores envolvidos na premiação e da importância da realização dos eventos para o calendário local, não há como se afirmar agressão ao princípio da eficiência. Foram os 2 pontos abordados: ausência de interesse público e infringência ao princípio da eficiência. Não vislumbro, no caso concreto, má-fé do gestor e nem mesmo prejuízo, pois os eventos foram realizados. Portanto, afasto as irregularidades 2.3, 2.4. A última irregularidade. Irregularidade na prestação de contas da comissão de inauguração do asfaltamento das ruas da sede da reforma da Praça Divino Espírito Santo, 12 de nove de 2004. Também a base legal alegada, princípio da eficiência e princípio do interesse público. A equipe de auditoria não verificou nos autos nenhum indicativo que especifique, discrimine ou quantifique os serviços de sonorização, iluminação e palco contratados referentes à empresa JDR Eletrônica, ao preço de R$ 5.900. Também constataram que as prestações de contas das despesas em comento não vieram precedidos de parecer da Procuradoria, Contadoria ou Administração, nem qualquer outro expediente indicando análise técnica das contas apresentadas. Aduz o defendente que o serviço de sonorização, iluminação e palco foi prestado pela empresa JDR e que o valor pago, R$ 5.900, consta da nota fiscal 0944, que comprova a regular liquidação do serviço. Em relação à alegação de que não há especificação do serviço, o defendente assevera que o serviço foi para palco, som, iluminação, quantificação, e que está discriminado até mesmo pela data do evento, 12 de setembro de 2004. Aduz, por fim, que o serviço foi contratado por dispensa de licitação em razão do valor, e a sua contratação foi para prestar os serviços já citados. E diante da efetiva prestação do referido serviço, a empresa emitiu nota fiscal e a administração municipal procedeu o pagamento. Apesar da despesa em análise estar excetuada da obrigatoriedade do instrumento contratual pelo valor e por não restar obrigações futuras, podendo a administração optar por formalizá-lo ou substituí-lo por instrumentos pertinentes, por força do princípio da indisponibilidade do interesse público, a administração deve agir com prudência e cautela, providenciando o respectivo instrumento contratual que prescreva os deveres e responsabilidades dos
contratantes. Artigo 55, 62, parágrafo 2º, 8666. Entretanto, mesmo ficando demonstrada deficiência na prestação de contas, tendo em vista a ausência do contrato dos demais elementos probantes dos serviços executados, em relação ao interesse público, eu reconheço o interesse público da contratação, não vislumbro má-fé do gestor, nem prejuízo, pois não há indício de que os serviços não foram prestados. Então, estou também afastando esta irregularidade, voto pela improcedência, tendo em vista o acolhimento das razões e justificativas encaminhadas pelo gestor. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Como há divergência, colocar o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiro Marco Antônio. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o relator também. Último processo, né? Um eu adiei, vai ficar para outra. Obrigado, presidente. Conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 2695-2013, regulares, quitação e posterior arquivamento. 2696-2013, regular, quitação e posterior arquivamento. 2847-2013, regular, quitação e posterior arquivamento. Processo 1879-2011, adiado. 1671-2011, vista conselheiro Rana. Processo 5037-2013, arquivamento. 1858-2013, arquivamento. O processo 1648-2008, acolher a prescrição dos itens 1, 2, 21 e 22, 3, 7, 8, 10, 11, 13 e 14, no subitem 12.1 da ITI 360-2012, em procedência da denúncia e posterior arquivamento. Palavra ao conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, processo 7345 de 2013, é um relatório de gestão fiscal, primeiro quadrimestre de 2013, de Vila Pavão, responsável Heraldino de Anteste. Estou colhendo o opinamento técnico, votando pela emissão de parecer de alerta, descumprimento do limite pessoal. Processo 7891-2013, relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre, Vila Pavão, responsável Heraldino de Anteste. Eu estou acompanhando o opinamento, votando pela emissão de parecer de alerta, também descumprimento do limite pessoal. Processo 10.107/2013, relatório resumido de execução orçamentária, quinto bimestre de 2013, Prefeitura de Brejetuba, responsável o senhor João do Carmo Dias. Estou acompanhando o opinamento técnico, votando pela emissão de parecer de alerta, não cumprimento de meta de resultado primário fixado na LOA. Processo 10.111/2013, relatório resumido de execução orçamentária de Tarana, estou adiando, senhor presidente. Processos de São Gabriel da Palha, na sequência, todos acompanhando o opinamento técnico pelo registro. Processo 5018/2012, de Roberto Pinafo. 5019/2012, Júnior César Ferreira dos Santos. 5022/2012, de José Maceda. 5023/2012, de Paulo Fiorotti. 5024/2012, Vanderlei Ronaldo Fortuna. 5046/2012, de Armando Jacobi. Os três próximos processos eu também estou adiando: 1775/2006, 3782/2006 e 2875/2012 do IPJM. Processos a seguir: Prefeitura de Vitória, acompanhando os pareceres, registro 2954/2005, de Maria da Penha
Tibúrcio, 4736-2005 de Cléria Saiter de Araújo, 901-2006 de Marta Almeida Alves. Próximo processo, Prefeitura de Aracruz, 5427-2006, é uma aposentadoria de Marziza Aguiar Dias Lopes, acompanhando os pareceres pela regularidade e registro. Processos 2 seguintes, aliás, a próxima página também, todas dessas duas páginas a seguir, de Vitória, acompanhando os pareceres e registro. 537-2001, de Eloar Ribeiro da Cunha, 809-2001 de Sebastiana Rangel Loyola, 817-2001 de Marcos Trindade, 818-2001 de Getúlio Furtado, 31-31-2001 de Eni Florentina Monteiro. Processos de Vitória ainda, acompanha os pareceres e registros. 3558-2001 de Amélia Maria Cláudia Carvalho, 986-2002 de Silvio Orli Nunes. Processo de Itapemirim, 6078-2013, acompanha os pareceres e registros de Alda Conceição Teixeira de Aguiar. Processos do IPJM, todos acompanham os pareceres e registros. 6847-2012, Nery Rodrigues de Oliveira. 7584-2012, Denilza Ângela Esperândio. 7666-2012, Maria da Ajuda da Silva. 849-2013, Michele Monteiro de Oliveira. Processos IPJM acompanhando os pareceres e registro. 1580-2013, Agnello Teixeira Alves. 1685-2013, Juraci Helena Brasil Pereira. 4925-2013, Rosélia Pedro Nascimento. 4931-2013, Gina Zanotti Salarini. 4992-2013, Regina Célia Vicente Ferreira. 5216-2013, Regina Ângela Viana Mesquita. 5226-2013, Ana Santa Montagnoli da Silva. 5456-2013, Francisco José Pasolini. Ainda processo do IPJM acompanha os pareceres e registros. 5712-2013, Delma Demétrio da Silva. 5782-2013, Maria Auxiliadora Betim Tomás. 5847-2013, Irlane Barreto de Azevedo. 5917-2013, Josenide Varejão Tavares. E 6070-2013, de Lucimar Venturim. Processo 73, esses processos são de Guarapari, regulares registros acompanhando. 7387-2012, Maria Amélia Sten Rocha de Almeida. E 2013, de Ieda Vieira dos Santos. Processo de Rio Bananal, 5.000-2013, de Valdira Chiepa de Paulo, acompanhando os pareceres registro. Processos de São Gabriel da Palha, São Gabriel da Palha, acompanhando parecer registro. 5231-2013, de Newton Ferreira. Processo de Jerônimo Monteiro, 5199-2013, acompanhando os pareceres registros. Lidiane Salus Portela. Processo de Boa Esperança, acompanhando parecer registro, de Marli dos Sanjos. Processos de Linhares a seguir, acompanhando os pareceres e registros. 3254-2013, de Regina Márcia Machito Werner Cunha. 4522-2013, Rita Célia Bortoli. 5434-2013, Nicanor Irene do Nascimento, registro. Processo de Vila Velha, acompanha os pareceres e registros. 4362-2013, de José Carlos Borges. 5448-2013, Jorge Luiz dos Santos. Processo de Vitória, acompanhando parecer registro. 5003-2013, de Josefa Sikoski dos Anjos. Processo de Vargem Alta, acompanhando pareceres e registros. 5730-2013, de Lúcia Helena Pancini Bastianelli. Processo de Aracruz, acompanhando os pareceres e registros. 4309-2013, Solange Maria Sacani. Ainda Aracruz,
5996-2013, Marlene Monteiro Beller Vieira, registro. Processo de Aracruz, 6045-2013, acompanhando registro, Pedro Manuel Ribeiro. 7126-2012, Cariacica, acompanhando registro, de Carlos Alberto Azevedo Medeiros. 5749-2013, de Viana, acompanhando registro, de Neli das Graças de Aquino. Processo 826-2013, estou adiando, senhor presidente. Processo 3809-2013, de Espírito Santo para JM, pensão, regular registro, acompanhando de Antônio da Silva de Paula, bem como 4989-2013, de Orendina Nicole, também registro. Processo 5918-2013, do PJM, registro, interessado Catarina Colari Tavares. Processo 6205-2013, pensão, de Águia Branca, de Maria Luísa Ferreira, acompanhando os pareceres, registro. Processo 6001-2013, de Aracruz, acompanhando os pareceres, registro. Santília de Matos Rocha. Processo 3912-2013, eu estou adiando, senhor presidente. Os dois últimos processos da página de Vitória, acompanhando os pareceres, registro. 4239-2013, de Maria José Lírio Camelo. 5796-2013, de Lídia Vidal Dutra Pereira. Processo 3227-2012, eu estou adiando, senhor presidente. Processo 1667-2009, acompanhando os pareceres e registro, de Linhares, de Alíria Ferreira da Conceição Muniz. Processo 5459-2013, é uma reserva, acompanhando os pareceres e registro, de Abílio Bernardes Friques. Processo 1307-2009, em processo 8203-2009, eu estou adiando, é só, retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. O conselheiro Marco Antônio relatou o seguinte processo: 7345-2013, parecer de alerta. 7891-2013, parecer de alerta. 10107-2013, também parecer de alerta. Processo 10111-2013, adiado. Os demais processos de pessoal declarar na forma relatada. Convido a conselheira Márcia Freitas para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, processos de admissão na Prefeitura de Vitória, todos pelo registro. Cristiane Francisca Macedo Júnior, Gabriela Paiva Gomes, Maria da Penha Donati Machado, Tamires Efeguem Falcão, Monique Santos de Azevedo, Caliane Ferreira Alves Figueiredo, Simone Bernardino Mendes Neves, Driele Bulhosa Alvarenga, Patrícia Schneider Pereira, Derlani Vieira Ferreira Tonoli, Daiane Serri Loz, Edjane Patrícia Bueno Andrade, Patrícia dos Santos Nascimento Ferreira, Helena de Oliveira Ventura Viana, Maria de Lourdes Efigem Dalorto, Helenita dos Santos Cão Paixão, Bruna Cavalcante Leal, Tamara Cristina Dionísio Lapa, Vanessa dos Santos da Silva, Patrícia de Oliveira Santos Ferreira, Alaide Emanuela Faveiro, Elisamara Gave Marques, Lara Cruz Sonsim, Marta Santos Scheider, Andréia da Silva Paiva, Grace Helmer, Tiago Freitas Isoton, Jordânia Barcelos Gomes, Andréia Bandeira de Bandeira, Lucinéia Machado Severo, Aniesca Ferreira de Barros, Daiana Oliveira Santos Leite, Vanessa Gomes de Moraes, Sara Martins Siqueira, Tânia Siqueira Gonçalves de Oliveira, Simone Giovanni de Paula dos Santos, Letícia Maria Ferreira Bernardo, Jaqueline Barbosa Gonçalves, Solange Pereira de Souza, Joana Dark Coutinho Simões,
Maria Madalena Rodrigues, Gisele Dulce Rodrigues da Silva, Oliene Drago Batista, Elaine de Lima Silva, Ana Carolina Ferreira Amorim, Elisa Maria Tatagiba Matos, Daniele Cristina Bicalho Scauser, Lidiane dos Santos Teixeira Vieira, Elane Cecília Kruger Fornaciari, Luciana Cláudia Mazioli Ferreira Palaoro, Valécia Nascimento Gomes, Miriam Pimentel de Barcelos Santos, Maria Madalena Verli Campos de Sá, Miriam Bauman Lucas Paradelas, Simoni Rosa de Oliveira Reboli, Luana Barbosa Ferreira, Gisele Pereira Teixeira e Adriano Firmino da Silva. Processos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, todos pelo registro. As aposentadorias de Gelber Sheibub, Maria Ilza dos Santos, Eliane Carvalho Seves, Gentil Lima. No Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, revisão da aposentadoria de Maurício Barbosa Banhos e Jacilda Silva do Nascimento. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari, revisão da aposentadoria de Carla Carneiro Capistrano de Camargos. Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São Gabriel, revisão de aposentadoria de João Isaldino da Penha. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares, revisão de aposentadoria de Elizabeth de Souza Ribeiro, todos pelo registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, revisão de aposentadoria de Oswaldino Marçal de Almeida, Geneide Lira do Nascimento e Eunice Miranda da Silva. Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Vitória, revisão das aposentadorias, todas pelo registro, Solange Coelho Teixeira, Silvana Lacerda Santos Reis, Sônia Maria Ramos, Edilane Gonçalves Moraes Rubim, Carmelinda de Albuquerque Pata. Na Prefeitura Municipal de Alegre, revisão da aposentadoria de Dorcas Moreira da Silva, Lucelena Polastrelli Pedrosa, registro. E Marilene Aguiar Alves. Na Prefeitura Municipal de Aracruz, revisão da aposentadoria de Ivanilde Pitt Pinheiro, registro. Na Prefeitura Municipal de Iconha, revisão da aposentadoria de Julita Fernandes da Silva, registro. Prefeitura Municipal de Vitória, retificação de ato de aposentadoria de Sebastião Jacinto, registro, e de Manuel José da Vitória, registro. Também no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, revisão da pensão interessado Hélio Rocha, registro. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, revisão da pensão interessados Leonardo Darcy Silva Portugal e outro, registro. E interessado Geraldo Pinto da Vitória, registro. Vou declarar na forma relatada pela eminente conselheira. Nada mais havendo a tratar, após relatados 171 processos. Estamos indo muito bem, conselheiro Rodrigo. Exatamente. Vou declarar encerrada a presente sessão, antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 11 de fevereiro, terça-feira, às 9h30. Está encerrada a sessão.